Já estamos no ar, Guadalupe. Oi? Boa noite. Nós estamos aqui para essa live a respeito do tema sobre os institutos seculares. Meu nome é Aparecida Guadalupe e sou responsável pela Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil. Sou do Instituto Secular Pequena Família Franciscana. Moro aqui em São Paulo e vou estar mediando esta live juntamente com a Carla Denise, que logo fará a sua apresentação. Eu quero saudar em meu nome, em nome da conferência, a Dom Jaime Spengler, a Moema Muricy, a Carla e a Emanuele, que estão colaborando conosco hoje, e a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Queremos iniciar esta live em nome da Santíssima Trindade e sob a proteção de Nossa Senhora. Vamos fazer uma oração que São Francisco fazia a Nossa Senhora. É saudação à Mãe de Deus. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus. Ó Maria, que sois Virgem perpétua, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial que vos consagrou, por seu Santíssimo e Dileto Filho, e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor. Salve, ó Tabernáculo do Senhor. Salve, ó Morada do Senhor. Salve, ó Serva do Senhor. Salve, ó Mãe do Senhor. E salve vós todos, santas virtudes, que pela graça e iluminação do Espírito Santo nos infunde nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis de Deus. Servos fiéis de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos estar participando dessa live juntamente com a Carla Denise, e agora eu estarei passando para ela a palavra que estará conduzindo essa live. Então tá. Boa noite a todos. Guadalupe, Dom Jaime, chamado Dom Jaime, querida Moema. Estamos aqui, então, nesta noite, para falar sobre os institutos seculares. A consagração secular, uma vocação. E com a certeza que cada vocação tem a sua missão. Quem é que estará conosco? Quero apresentar Dom Jaime Spengler, né? Foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo em 2010 e atualmente é arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Desde setembro de 2013, ele é arcebispo de Porto Alegre. Em 2009, foi eleito primeiro presidente da CNBB e é bispo referencial do Regional Sul 3 para a vida consagrada, os ministérios ordenados. E é vice-presidente da Comissão Eclesial para o Acordo Brasil-Santa Sé, na CNBB. Também quero apresentar Moema Muricy, graduada em História, especialização em Ensino Religioso e mestrado em Teologia Sistemática pela PUC. Pesquisadora sobre a vida consagrada secular e livros e artigos nesta pesquisa, publicados sobre isso. Faz parte da Comissão da Pastoral da Educação, da CNBB Sul 3 e da Comissão de Ensino Religioso da CNBB Nacional, fundadora e moderadora do Instituto Secular Muri Alto. Eu sou Carla, mais conhecida como Irmã Caíta, faço parte do Instituto Secular Vínculo Caritatis, e será uma alegria estarmos aqui, nesta noite, com o povo de Deus. Convido, então, com muita alegria, o Dom Jaime a nos falar um pouquinho sobre a consagração secular, que é uma vocação.
da mídia que usamos nesse final de tarde para falar dos institutos seculares. Eu me sinto muito feliz por poder falar um pouco sobre esta forma de consagração na igreja. Eu creio que, antes de tudo, nós precisaríamos fazer um esclarecimento. Quando nós falamos de institutos seculares, nós estamos falando de uma dimensão própria da vida consagrada. É uma vida consagrada. E junto com esta forma de vida consagrada, nós temos aquilo que usualmente, na linguagem, digamos assim, do nosso povo, nós entendemos ou compreendemos como irmãs, né? Ou os irmãos religiosos também. Junto neste âmbito da vida consagrada, então, temos os religiosos, os institutos seculares, temos também a vida contemplativa, nas suas diversas expressões. Temos aí também um grupo pequeno, denominado a Ordem das Virgens, que em alguns espaços vai crescendo. Também temos a Ordem das Viúvas. É um grupo bastante pequeno, mas sim inserido neste âmbito da vida consagrada. E, recentemente, nós temos aí a realidade das novas comunidades, que ainda não temos uma configuração, digamos assim, canônica específica. São associações de fiéis que possuem uma forma de compromisso com o seu grupo, mas que não foram, digamos assim, ainda contemplados de forma jurídica dentro do contexto canônico. Existe, sim, uma forma de consagração. A Igreja, nesses últimos anos, está trabalhando em vista de buscar uma orientação jurídico-canônica específica também para esses grupos. Se trata de uma realidade muito, muito jovem na vida da Igreja e que ainda precisamos aprofundar. Bom, estamos aqui para falar dos institutos seculares, uma forma, então, de consagração. São leigos, leigas, que vivem um tipo de vida consagrada, é sempre uma vida consagrada, professando os votos evangélicos de pobreza, obediência e castidade, e cultivando no seu cotidiano uma intensa vida de oração, vivendo no século, na sociedade. Não formam necessariamente aquilo que usualmente conhecemos como vida comunitária ou vida fraterna. Os institutos seculares, eles somam, por assim dizer, ou juntam dois aspectos muito interessantes: a secularidade e a consagração. São consagrados, repito, com votos, e que vivem estes votos no mundo, no âmbito secular. Esta forma de consagração tem uma vida, digamos assim, reconhecida pela Igreja, bastante jovem, né? Na verdade, esta forma de vida começou a surgir, a se manifestar no final do século XIX, e Pio XII, nos anos 40, então, deu um reconhecimento público eclesial a esta forma de consagração. Os seculares, os consagrados nos institutos seculares, não perdem, vamos dizer, a sua consagração pelo fato de viver no mundo, no meio do mundo, na sociedade, desenvolvendo as mais variadas profissões e inseridos, claro, nos ambientes sociais.
membro ou a membra de um instituto secular, como eu dizia antes, não é um religioso como usualmente o nosso povo compreende. É um leigo, sim, consagrado, repito, com votos, que talvez desenvolve uma profissão, médico, um advogado, advogada, professor, professora, talvez mecânico, vamos usar uma expressão simples, né? Assistente social, enfim, as mais diversas profissões que estão presentes no seio da sociedade. Vive no mundo, dentro das condições ordinárias da vida social, da vida laboral, talvez da vida familiar também em alguns casos. Há também, sim, grupos que desenvolvem uma dimensão fraterna ou comunitária de vida. Nesses ambientes tecem a sua consagração, vivem a sua consagração. Eu creio que os institutos seculares, eles surgiram há pouco tempo, são 70, 80 anos de história, e precisam ser mais conhecidos, precisam ser promovidos no âmbito das nossas comunidades, das nossas igrejas particulares, e diria também no âmbito das nossas conferências episcopais. São João Paulo II, lá pelos anos 80, dizia que seria urgente e necessário conhecer este tipo de vocação tão atual e tão urgente de pessoas que se consagram a Deus, praticando os conselhos evangélicos, e por meio desta consagração especial se esforçam, se dedicam por impregnar toda a sua vida, todas as suas atividades com os valores do Evangelho, claro, criando em si mesmas, nas pessoas consagradas, uma total disponibilidade à vontade do Pai, de Deus, e trabalhando, se empenhando por transformar o mundo a partir de dentro. E aqui eu creio que há uma passagem do Evangelho que caracteriza de forma magnífica esse tipo de consagração. É ser fermento na massa, inseridos na sociedade, vivendo na secularidade, e a partir deste modo de vida, a partir de dentro, colaborar para transformar a realidade. Há, sim, consagrados nos institutos seculares que vivem sozinhos, né? Há os que vivem com suas famílias, vivem a sua consagração, mas convivem com seus familiares. Há outros que vivem uma forma de vida comunitária. Isso é muito bonito. Alguns institutos seculares também desenvolvem obras próprias de apostolado ou de evangelização, enquanto que outros não desenvolvem um trabalho propriamente específico. Em suma, existe entre esses institutos um sadio e rico pluralismo que a Igreja sempre manteve e defendeu. E eu diria, precisamos promover, né? Os consagrados nos institutos seculares, se permanecem fiéis à sua missão, certamente serão, nestes tempos desafiadores, digamos assim. Todos os tempos têm seus desafios, né? Mas nos parece que o tempo atual, dentro do qual nós nos encontramos,
traz um desafio todo próprio, vivemos crises enormes, né? E esse contexto, esse momento histórico que vivemos, também em nível eclesial, eu imagino que possa ser compreendido como um ótimo, um excelente laboratório, por assim dizer, no qual os institutos poderiam buscar se inserir e, ao mesmo tempo, cumprir, por assim dizer, aquela missão de que falávamos antes, de ser fermento na nossa sociedade. É um privilégio para nós podermos participar deste contexto histórico complexo, marcado por situações que às vezes nós não compreendemos bem, né? Mas a possibilidade do novo, a possibilidade de algo característico, de construir talvez novos caminhos ou caminhos mais vigorosos, expressar também esta forma de consagração de uma forma mais intensa no contexto social e também eclesial, eu diria assim, está em nossas mãos. Por isso, eu avalio como muito positivo esse momento de, através das mídias sociais, que tem um poder de abrangência extraordinário, magnífico, buscar fazer mais conhecido os nossos institutos seculares e aqui, através desse nosso diálogo de hoje, conhecer algumas expressões seculares, alguns institutos seculares que desenvolvem as atividades que lhes são próprias. Então, eu agradeço esse momento, né, de diálogo, reconheço a sua importância e, oxalá, muitas mulheres, homens, jovens, oxalá, possam se sentir atraídos, sim, para viver esta forma de consagração segundo o modo característico dos institutos seculares. Muito obrigado. Dom Jaime, então, agradecidíssimos pela sua colocação. Pela sua colocação. Eu esqueci de avisar no início, o chat está aberto para questões, né? O chat está aberto para questões, então vamos lá, vamos fazer pergunta, certo? Então agora a gente, também com alegria, depois dessa explanação, dessa... Você congelou, Caíta. Oi, então nós podemos continuar com a nossa conversa e vamos passar a palavra para a Moema, para ela nos explanar o seu assunto, e depois que ela terminar, aí nós vamos partilhar, vamos fazer algumas perguntas, e aqueles que estão nos assistindo podem participar juntamente conosco. Certo. Então, cumprimento a Dom Jaime, né, que com carinho acompanha a caminhada dos estudos seculares. Cumprimento a Guadalupe também, nossa querida presidente da CNIS. Cumprimento os membros do Instituto Secular que estão nos ouvindo e as pessoas que acompanham esse live, que não são do Instituto Secular, mas estão aqui nos acompanhando. Então, eu vou explanar sobre consagração secular, uma vocação. E eu abordarei esse tema focando 3 aspectos: vocação, consagração
e consagração nos institutos seculares. Toda a vida humana é vocação. Eu ainda estava no ventre materno e o Senhor me chamou e pronunciou meu nome. Deus conhece a pessoa pelo seu nome e interpela pessoalmente. É destinada à comunhão com seu Criador, capaz de ouvir o chamado de Deus e crescer no conhecimento e aceitação de si mesmo, na busca pela verdade que a torna livre, como construtivo essencial da dignidade humana. Assim, convive fraternalmente no segmento de Jesus Cristo pela fé cristã, chamada à santidade e perfeição da caridade, na comunhão eclesial. Sede perfeitos, assim como vosso Pai é perfeito. Celibato e matrimônio são dons à vida do cristão como vocação divina. Vocação é eleição e missão, sempre iniciativa de Deus. Deus chama, confirma a missão e promete assistência. Não temas, eu estarei contigo. Não são os discípulos que escolhem Jesus, mas Jesus que os escolhe. O jovem rico busca um caminho novo. Algo lhe está faltando para dar sentido à sua vida. A busca vocacional tem sempre a experiência desse vazio em busca de um novo, que vai se delineando no caminhar pela busca. Portanto, na compreensão teológica da vocação, temos a liberdade de escolha de Deus e a liberdade da resposta humana para uma missão. Agora vamos considerar a consagração. Jesus Cristo é o consagrado, aquele que o Pai enviou ao mundo pela encarnação e que passou da morte à ressurreição como sacrifício de doação, assim realizando a consagração de todos na sua pessoa. O batismo é uma consagração, porque somos inseridos no mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo como filiação divina e mariana, em fraternidade universal. A pessoa é introduzida no âmbito trinitário por Jesus Cristo. A vida consagrada é uma forma original e específica de ser cristão. Nova vocação e nova consagração que aperfeiçoa a consagração do batismo pelos conselhos evangélicos, como sinal de mundo futuro. A consagração é graça, carisma e chamado de Deus. A pessoa não se consagra, é Deus que a consagra e a configura em Jesus Cristo no seu modo de vida histórica pela castidade, pobreza e obediência. A consagração para a pessoa humana é entregar-se a Deus, acolhendo sua ação santificadora e que exige doação, como dinâmica diária em resposta a Deus. É fundamental a oração, constante e contemplativa, porque consagração só pode ser vivida à luz do amor de Deus. A vida consagrada nasce na igreja e para a igreja, um dom divino recebido do Senhor, como afirma Lumen Gentium. A vida consagrada pertence à estrutura interior da igreja, à sua santidade, estrutura espiritual, carismática, dimensão essencial, o modo de ser cristão. A igreja autentica o dom, isto é, o reconhece, mostrando-a como modo de viver o reino consumado. A pessoa consagrada representa de modo visível Cristo nas 3 dimensões essenciais do seu projeto de vida e no dinamismo das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Essas virtudes abrangem a totalidade da pessoa, como capacidade de amar, de liberdade de possuir, sacrifício e culto perene. O estado teológico da vivência dos conselhos evangélicos aconteceu antes do estado jurídico e canônico. A profissão, isto é, a manifestação desse segmento, transforma-se em declaração oficial na igreja, onde a pessoa consagrada compromete definitivamente em responder à sua vocação vivendo os conselhos evangélicos através dos votos dirigidos a Deus perante compromisso eclesial, como estado de vida perene e permanente de ser cristão. Essa profissão comporta a. Conselhos evangélicos pela profissão dos votos. B. Consagração a Deus mediante o ministério da igreja. C. Incorporação ao instituto, com os direitos e deveres correspondentes, segundo o direito canônico e as constituições do instituto.
D. Radicalismo, segmento evangélico de Jesus Cristo como projeto de vida e no exercício do apostolado. O testemunho da vivência fraterna é fundamental para a perfeição da caridade. O meu mandamento é esse: ame-se uns aos outros assim como eu vos amei. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas, conforme nos diz os Atos dos Apóstolos. Vamos agora considerar a consagração e missão dos institutos seculares. Teologicamente, a consagração dos membros de institutos seculares é igual aos dos religiosos. Seguimento de Cristo, assumido de forma radical seu projeto de vida pelos conselhos evangélicos na profissão dos votos. Porém, vive como leigos no meio do mundo. Então, concluímos que se trata de uma nova vocação de vida consagrada vivida no meio do mundo. Os religiosos, por vocação, vivem a dimensão de saída do mundo, a ruptura com o mundo. Não só as contemplativas, mas as congregações tinham espaço da clausura, simbolizando essa ruptura. Na aprovação dos institutos seculares, Pio XII, pela prova da Mater Ecclesia, deixa bem clara a vocação e missão dos institutos seculares. O artigo 7 reconhece que no meio do mundo corrompido existem almas escolhidas pela divina providência em virtude de um chamado especial de Deus para as necessidades do nosso tempo e que levam uma vida própria para a perfeição cristã pelos conselhos evangélicos, constituídas em associações. Aí dizia o documento, não simplesmente associações que buscam a perfeição, mas as que seguem os conselhos evangélicos. Essas, no segmento dos conselhos evangélicos, se chamarão institutos seculares e se entregam às obras de caridade que a maldade dos tempos torna difícil ou proíbe os religiosos. Portanto, Pio XII aprova uma nova vocação à vida consagrada pelos segmentos dos conselhos evangélicos, indicando essa vocação sua missão, recristianizar as famílias, profissões e a sociedade, graças ao contato imediato e cotidiano, exercendo apostolado em múltiplas formas, uma vida consagrada em missão com carisma específico. A consagração secular não somente afirma valores humanos, mas orienta-os para as bem-aventuranças, como exercício profético e sinal escatológico. O estar no mundo dos institutos seculares é o seu lugar teológico, isto é, exatamente nesse mundo é o lugar da sua santificação. Não é um ir ao apostolado, mas um estar, identificando-se com as alegrias, as esperanças, as tristezas, o sofrimento das pessoas, como diz a Gáudio Spes. Há uma identificação com as pessoas, porque os membros dos institutos seculares sofrem as mesmas vicissitudes, experimentam as mesmas alegrias. Então, há uma linguagem comum nessa experiência vivida e dessa experiência brota a evangelização pelo carisma comum aos institutos seculares, ser fermento evangélico no meio do mundo. Mas cada instituto dá a sua característica especial através do seu carisma peculiar. Paulo VI inquestionava os institutos seculares. Qual o novo que dás à igreja? É importante cada instituto estar atento aos sinais dos tempos, como resposta carismática e missionária, um grande desafio, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, firmando-se como comunidade cristã, alimentada pela seiva do Espírito, na videira de Cristo, cuidada pelo Pai, nos fala João 15, 1-8. A fidelidade dos institutos seculares à sua vocação específica deve manter-se pela fidelidade à oração, como fundamento de solidez e fecundidade, dizia Paulo VI. Lembremos também das orientações do cardeal Pirone sobre a oração. Senhor, ensina-me a rezar. Como devo rezar no mundo e a partir do mundo? Como posso encontrar momentos de silêncio, um espaço de deserto para escutar-te, uma forma exclusiva para dedicar-me com alegria à tua palavra, no meio de uma cidade tão cheia de atividades que me envolvem? O silêncio não é fácil no mundo e não é fácil no convento. Tudo depende da interioridade pacificada e centrada em Deus. O que se opõe ao verdadeiro silêncio não é o rumor externo, o que se opõe é o próprio eu constituído como centro.
Devemos entrar em oração com o coração universal do irmão. A caridade é o segredo de uma oração fecunda e não se pode fazer a experiência de Jesus nas pessoas sem uma profunda experiência de Deus na solidão fecunda do deserto. Vós não sois testemunha de um Deus longínquo e distante, mas de um Deus que ressuscitou, está percorrendo os caminhos dos homens. A força do testemunho nasce da contemplação da cruz e se realiza nas condições ordinárias da vida familiar e social. Deveis ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Os institutos seculares devem manter-se escutando a palavra e lendo os sinais dos tempos, cultivando a contemplação com Maria na escuta da palavra, no sentido eclesial de oração, de profundidade contemplativa com o testemunho de profecia. A fala do Papa Bento XVI é bem atual nesse período de pandemia, de tantas dificuldades e falta de esperança. Sede sementes de santidade, lançada em abundância nos sulcos da história, radicados na ação gratuita e eficaz, com que o Espírito Santo está guiando as vicissitudes humanas, possais dar fruto de fé genuína, escrevendo com vossa vida e testemunho parábola de esperança. O Papa Francisco nos indica a melhor divulgação para as nossas vocações. Essa é a beleza da vossa consagração. Alegria, alegria, alegria. Alegria de levar a todos a consolação de Deus. Maria, a mãe que Jesus nos deu, que acompanha orante a caminhada da igreja, acompanhe a caminhada histórica dos estudos seculares para que possam responder na igreja e no mundo a vocação e a missão ao qual foram chamados. Muito obrigada. Obrigada. Maravilha, grata, Moema, muito grata. Agora, então, a gente passa para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no chat, né? Que eu vou tentar fazer, aí Dom Jaime responde, depois a Moema responde, depois Dom Jaime responde, ver como é que fica. A primeira é assim, primeira pergunta. Eu não consigo ver a diferença entre a vida religiosa secular quando refere a consagrada secular como leiga e como se o religioso não fosse leigos e leigas. Porque quando se estuda a hierarquia da igreja, todos... Opa, agora você fora do lugar aqui. Dá para presumir, né, que a questão é justamente essa, quando se fala do leigo consagrado ou então do consagrado secular, né, que existe, assim, uma discordância e você poderia estar esclarecendo. Moema, você gostaria de começar? Bom, em si, Moema? Sim. O que aqui nós temos que ter uma coisa. Os religiosos, né? O que lá no dicastério da vida consagrada tem? Religiosos e estudos seculares. Essa é a vida consagrada assumida, né? E pela própria igreja, né? Eu não vejo assim essa dificuldade, apenas um esclarecimento, né? O que nós colocávamos já ali, o que é consagrado secular. Quando é que surgiu esse consagrado secular, né? Agora eu vejo, por exemplo, na Lumigência, até depois ele fala na Lumigência os religiosos, ele não diz os religiosos misturados com leigos, né? Os religiosos não pertencem à hierarquia da igreja, mas pertencem à santidade da igreja, mas são reconhecidos os religiosos, né? É focado nos religiosos, né? Eu vejo assim que não... Nós temos que fazer essa questão assim. A questão nossa, às vezes, a dificuldade é que nós sempre queremos categorizar as coisas, né? Mesmo aqui, por exemplo, a questão dos institutos seculares. Logo, a tendência de categorizar com algumas coisas já existentes, e não um novo. Então, ele é uma nova vocação dentro da igreja, né? Então, essa é a questão que eu vejo aqui.
até tem um debate entre o Rahner e o von Balthasar, né? Que o von Balthasar dizia nova, o Rahner dizia, não, mas são um tipo de religiosos. Não, ele foca aqui como um novo na igreja, nova consagração. E também quando se refere ali na Lumen Gentium, em relação aos religiosos, ele diz assim, os religiosos não pertencem à hierarquia, mas ele fala sobre os religiosos, né? Sobre os religiosos nessa questão. Não, e faz separação dos leigos também, ali, quem lê a Lumen Gentium percebe, né? Os leigos, depois os religiosos. Não entrou o Instituto Secular na Lumen Gentium, mas vai entrar na Perpétua Caritatis, até pedido do Paulo VI, né? Então, lá tem um artigo aí que aparece. Eu não sei se o Dom Jaime queria falar mais alguma coisa. Eu vou tentar, talvez de uma forma simples, sem entrar em questões pequenas, canônicas, digamos assim, porque também não é a minha especialidade, mas talvez tentar compreender como que a igreja se constitui. Em primeiro lugar, a igreja é a comunidade dos batizados, né? Os discípulos e discípulas do crucificado ressuscitado. Nesse sentido, todos nós, todos, somos comunidade de fé, porque batizados. Entre os batizados, nós temos o clero, constituído pelos diáconos, os presbíteros e os bispos, ou episcopos. Né? Essa é a estrutura do clero, segundo a nossa compreensão católica. O sacramento da ordem, que nos dignifica, por assim, ou nos constitui, nesses 3 graus. Depois nós temos o laicato, os leigos. Entre os leigos nós temos os que assumem a vida matrimonial, os que assumem uma vida de consagração e aqueles que permanecem, digamos assim, sem um compromisso outro, mas participando também da comunidade de fé, da comunidade dos batizados. Entre os consagrados, nós temos as sociedades de vida apostólica e os institutos seculares e também aqui ainda, né, temos também, me escapou agora as sociedades de vida apostólica, os institutos de vida consagrada e os institutos seculares. Todos vivem uma forma de consagração característica. Os institutos de vida consagrada, as sociedades de vida apostólica, têm cada uma seu modo característico de viver a consagração. Da mesma forma, os institutos seculares possuem uma forma característica de viver a sua consagração. E nós poderíamos, talvez, resumir essa característica justamente nessa expressão, inseridos no século, inseridos no mundo, vivendo uma profissão qualquer na sociedade, mas, ao mesmo tempo, buscando esta perfeição na caridade através da vivência dos conselhos evangélicos. Não sei se consegui ser claro, mas, basicamente, eu creio que aqui dá para nós compreendermos um pouquinho em que consiste a igreja. Então, de um lado, repito, temos o clero, né? O clero é constituído pelos diáconos, presbíteros e bispos. Depois temos os leigos, né? Os que assumem a vida matrimonial, os que assumem uma vida de consagração e os que estão no mundo, se consideram, sim, membros dessa comunidade de fé, mas não assumiram nem a vida matrimonial e nem uma forma de consagração. Entre os que assumem uma forma de consagração, né, através da profissão dos conselhos evangélicos, repito, temos aí os institutos de vida consagrada, as sociedades de vida apostólica e os institutos seculares.
o Instituto Secular tem como característica o viver a sua consagração inseridos na sociedade, no mundo, no século. Tranquilo. Coisa boa. Aqui ainda fala, eu acho que as dúvidas são nessa questão, com que termo que se refere? Leigas consagradas ou consagradas seculares? Esta é outra pergunta, assim, na mesma linha, né? Se eu posso dizer uma palavra, são sempre consagrados, né? São sempre consagrados, são sempre leigos, né? Consagrados, uns vivendo no século, outros vivendo uma forma, digamos assim, distanciada do século. Aí temos a vida contemplativa, temos tantas congregações religiosas, ordens religiosas, onde se expressa essa forma de vida, sobretudo na vida comunitária. E, às vezes, também, né, claro, todos os grupos têm o seu carisma específico, né? Enfim, eu diria assim, são sempre consagrados. Moema, alguma coisa nessa pergunta? Consagrados seculares, até para uma questão só de terminologia, né, para não confundir com as outras consagrações. Então, a gente tem usado muito consagrados seculares, né, nesse sentido, assim. Mas é exatamente isso que ele falava, né, e que a gente tem usado esse termo para não confundir com outras formas de consagração, né. Sim, assim como haviam falado... Para especificar o Instituto Secular, né. Sim. Plenamente leiga, plenamente consagrada, né? Nesse sentido. Aquilo que nós falamos, o que nós falamos sobre o batismo, lembra? Isso. Quando eu falava sobre o batismo, que dizia, né, batizados são consagrados e depois, então, faz a consagração pelos tal, mas a partir do batismo, né? Que abrange todos os leigos, mas a partir do batismo, então, faz o conselho evangélico, né? O conselho evangélico. Sim, sim. Talvez aqui, Caíta, se eu posso ajudar, Moema, eu creio que às vezes aqui se faz uma confusão um pouquinho na cabeça do nosso povo em geral, porque existe também aquela expressão bonita quando, por exemplo, uma criança é batizada, né? É comum nós acolhermos o pedido do pai, da mãe, dos padrinhos, enfim, de fazer a consagração dessa criança, muitas vezes, a Nossa Senhora. Né? Aqui nós estamos diante de uma consagração, vamos dizer assim, particular, né? Enquanto que a consagração que caracteriza, no caso, os institutos seculares, repito, né? Os institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, aqui existe uma consagração pública, através da celebração mesma, também litúrgica, né? Desta forma de consagração. Então, eu acho que aqui existe uma diferença que, às vezes, as pessoas, digamos assim, sem conhecer o ordenamento jurídico da igreja, etc., podem fazer uma certa confusão. Existem, sim, as consagrações, digamos assim, particulares, como acontece no caso de uma criança que foi batizada, mas temos também a consagração pública, e pública, sempre, repito, dos conselhos evangélicos. Veio uma lá de longe, né? Como valorizar, deixa eu tentar ver que é em espanhol aqui. Como é valorizado o tema da vida comunitária e da vida individual? Qual será o modo mais autêntico? Como separar a vida comunitária e vida individual, né? Porque os consagrados seculares não vivem em comunidade. Então, o que seria o mais autêntico?
eu não sei se trata de mais autêntico ou de menos autêntico, né? Eu recordo sempre que o ser humano é essencialmente um ser comunitário, social. Nós não vivemos sem a presença do outro. E eu gosto muito de uma expressão de Lévinas, onde ele diz assim: o rosto do outro me interpela, né? Nós podemos viver uma vida solitária, sim, né? Existem formas de cultivo de uma vida solitária, mas não isolada. O isolamento, eu creio, aqui nós estamos num tempo de pandemia, então falamos de isolamento social, a gente pode, talvez, aqui confundir as coisas um pouquinho também, né? Mas o isolamento como tal, eu diria assim, ele não é salutar, né? E Jesus não pediu dos seus discípulos isolamento. Agora, ele sim sugere a solidão em vários momentos da existência. Ele mesmo cultivou momentos de solidão intensa, né? É verdade também nesse sentido que há pessoas que têm uma predisposição natural, eu diria assim, mas também por uma experiência talvez especial de encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que são chamadas a uma vida de solidão. Então, eu diria assim, existe sim, da parte de alguns, uma predisposição natural, tem outros que se sentem chamados a uma forma de solidão, né? Mas não isolados. Isolados jamais. O discípulo, ou a discípula de Nosso Senhor, seja um consagrado ou não, seja um clérigo, seja uma pessoa que vive a vida matrimonial, ou que vive, digamos, como dizemos nós, solteiros do mundo, jamais pode se sentir isolado. Pode sim viver na solidão, mas essa solidão tem que ser expressão também de algo que vem, que nasce de uma experiência específica de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Os estudos seculares, eles estão cada um na sua casa, tal, mas eles têm um encontro mensal, por isso que é importante, até quinzenal, ali se encontra com comunidade e rezam junto, e refletem junto, e faz aquela relação fraterna, né, de comunhão. E quando saem dali, por isso é fundamental a gente não perder esses momentos. Quando sai dali, sai em missão. Então, a gente leva o quê? Leva a missão do nosso instituto, de forma peculiar, nesse carisma comum, né, que é ser fermento, mas também do nosso instituto, aquilo que focaliza o nosso instituto, e saímos para o mundo em missão. Depois voltamos para essa comunidade, né, que nós formamos ali. Então, não é que fique solto assim, não. Leva essa comunhão, essa ligação com aquele grupo, e que também vai, quando tiver o novo encontro, vai reabastecer as forças espirituais, vai fortalecer a fraternidade, e depois volta em missão. Então, existe esse aspecto, né? Quer dizer que não fica assim só. E mesmo a pessoa que vive muito, talvez sozinha mesmo, existe a comunhão com a igreja, essa comunhão mística, né? Então, acho que nunca o cristão, ele pode dizer, eu estou individualista lá no mundo. Não, eu estou em comunhão, né? Agora mesmo que nós estamos nessa questão de pandemia, nós estamos ali separados, mas ao mesmo tempo unidos, né? Então, acho que essa coisa da comunhão. E eu acho muito interessante quando sempre referir para a comunidade cristã aquela parte do João 15, de 1 a 8, né? A videira que o Pai cuida, né? E tem a seiva do Cristo. Então, nós não somos desligados, né? Mas estamos sempre em comunhão. Sim. Depois, eu acho que um aspecto também muito interessante da vida secular é o próprio testemunho discreto, né? Eu gosto sempre de recordar a experiência dos Atos dos Apóstolos,
As pessoas iam encontrando essas mulheres, estes homens, e foram se sentindo impactados pelo seu jeito de viver e de conviver, né? Eu imagino, né, que eram pessoas que se apresentavam de forma comum, né? E as pessoas que se aproximavam, que tinham contato, iam percebendo algo de especial, algo de característico, que fazia diferença. Talvez no modo como trabalhavam, no modo como negociavam, no modo como refletiam, no modo, enfim, como tratavam as pessoas que encontravam, etc. E quem testemunhava este modo característico dizia assim, mas olha aí, qual é o segredo desta pessoa? O que faz essa pessoa viver dessa forma? E começava um processo de aproximação, né? Um processo, digamos, qual é o segredo desta pessoa? E isto encantou, isto transformou uma sociedade e ajudou, por assim dizer, a forjar toda uma cultura, da qual todos nós hoje bebemos ainda, né? Eu imagino que os seculares, os consagrados seculares, têm, na sua essência, na sua raiz, e nesse sentido o Papa Pio XII, eu acho que foi muito perspicaz, né? Soube colher esse elemento que estava tão presente nas origens e que deu tanto vigor à igreja nascente, né? Então, eu diria assim, eu creio que os institutos seculares, talvez na sua simplicidade e, ao mesmo tempo, talvez na sua fragilidade, e isso é muito evangélico, né? Porque Nosso Senhor se fez simples, Nosso Senhor se fez frágil, né? O mistério da misericórdia de Deus se manifestou na simplicidade e na fragilidade. E eu creio piamente que o nosso mundo está sedento de um modo de viver e de conviver. Eu gosto muito de uma expressão do Papa, de São Paulo VI agora, né? Na Evangelho Nunciandi, onde ele diz mais ou menos assim: o ser humano hoje ouve com muito mais atenção os testemunhas que os mestres. E se são mestres, é porque antes são testemunhas, né? Os institutos seculares têm muito desse testemunho, né? Testemunho em grego se diz martírio, se diz de um modo de ser fermento, de ser sinal no contexto social onde se encontra. E eu creio que isto nós precisamos trazer à fala novamente e apresentar, sim, aos nossos jovens, enfim, a todos, como um ideal de vida não só viável, mas um ideal de vida essencialmente evangélico. Maravilha, coisa boa. Assim, então, para a gente ir terminando, né, aos pouquinhos. A Moema está falando, Caíta. Perdão, não, eu estava dizendo, tá? Eu estava dizendo que essa fragilidade é fundamental que o Dom Jaime estava focando, né? Quantas perderam emprego? Agora, quando você vai falar com um desempregado, vai dizer assim, eu tenho emprego? Né? Não, eu estou desempregado, estou igual a você, estou sofrendo, mas eu estou tendo essa esperança cristã, né? Então há uma dimensão totalmente diferente, né? Eu estou sofrendo com você sofrendo, só que eu estou mostrando uma esperança, estou mostrando essa esperança cristã que dá força, etc. Eu acho isso aí fundamental mesmo para a nossa missão, né?
Ok, perdão então, Moema. Nosso tempo está acabando, né? Fazendo ressoar um pouco de tudo o que ouvimos, como ser essa presença, né? No mundo de hoje, nesse contexto que vivemos hoje, né? Então, a Moema mesmo fez história, né? Todos nós que temos acesso à Bíblia, vemos lá desde o Antigo Testamento, desde o início da criação, que Deus sempre caminha com o seu povo, né? E nós temos essa certeza que Deus também caminha conosco. E haverá de nos indicar, assim, caminhos novos, porque nós precisamos renovar, né? A vida é sempre, assim, uma renovação. Então, essa é uma certeza para nós, de que Deus caminha conosco. A importância dessa vivência de fraternidade. Nós caminhamos, assim, vivemos cada um no seu ambiente, na sua casa, mas nós vivemos sempre em contato, né? Sempre nos encontramos, e agora, através dos meios sociais também, pelos meios virtuais, nós também estamos nos encontrando. Também alguma coisa assim que é muito importante, não só para nós, consagrados seculares, mas todos os cristãos, né? É a centralidade da palavra de Deus. Hoje nós vivemos num mundo assim, em que existem tantas ideologias, nos oferecem tantas coisas, mas nós temos que focar o nosso ideal em Deus, e Ele é a luz, como diz a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. Então, antes de nos iludirmos com uma ideologia ou outra, às vezes coisas que são lançadas até pela mídia, só para causar divisões, a palavra de Deus, ela nos une. Então, nós temos que ter, assim, muito essa consciência, né, de que Deus está conosco e nós também devemos estar sempre com Ele. E é assim que nós podemos caminhar com segurança para a nossa vida pessoal e levar essa segurança, essa luz, esse auxílio para quem precisar. Ainda mais nesse mundo de hoje, em que pouco se valoriza o ser humano, não é? A gente pode ver pelos noticiários, as criaturas todas, se não se valoriza o ser humano, o que dirá então as criaturas, né? O ambiente, os animais, né? Então, que o Senhor nos ilumine a todos e nos ajude, né, nessa caminhada de esperança, de fé, de amor a todo ser humano e a todas as criaturas. Aí nós podemos caminhar assim com tranquilidade, porque temos uma consciência de que estamos no caminho certo, né? Maravilha. Estão pedindo para fazer mais uma pergunta aqui, e aí depois a gente pode para Guadalupe falar um pouquinho sobre o Nacional, né? Como é que funciona o Nacional, e depois encaminha as despedidas e a bênção de Dom Jaime. É uma coisa interessante aqui. Então, os conselhos evangélicos são os mesmos. O modo de vida é que se diferencia, ou seja, a vida comunitária, e que muitos estão se pendendo, porque a maioria das congregações estão inseridas no mundo de maneira secular. Então, por que alguns padres e bispos fazem com que apareça que a consagração do secular é menos importante do que as religiosas? E aí? Talvez porque não conheçam, né? Essa afirmação, Moema, tu é muito pertinente, né? Por vezes há uma falta de conhecimento e também de reconhecimento. Reconhecer a missão do bispo mesmo, como não só
pastor da igreja particular, ou de uma, né? Mas também responsável, sim, corresponsável pela promoção das diversas expressões de consagração na igreja, né? Por vezes, nós temos de reconhecer, talvez nos falte a devida atenção para com as diversas expressões de consagração, além, claro, sim, disso que você dizia, conhecimento, desconhecimento, né? Maravilha. Então, pedi para Guadalupe falar um pouquinho do Nacional. Eu sei aqui que Moema e eu participamos do Regional do Rio Grande do Sul, né? Onde Dom Jaime é nossa referência, né? Afetiva e efetivamente, nos acompanha carinhosamente e né? Sempre, sempre, sempre. Então, a gente pede para Guadalupe falar um pouquinho do Nacional, da América Latina. Veio pergunta aqui lá de Buenos A Conferência Nacional, ela é composta de oito regionais, né, no Brasil, e, assim, agora, esse ano, devido à pandemia, nós temos nos reunido, assim, virtualmente mesmo, né? Conseguimos, às vezes, ter até mais acesso a pessoas que teriam mais dificuldade, talvez, em viajar por algum motivo. Então, é uma forma, assim, que, como diz, há males que vêm para bem, né? Quando nós estamos com Deus, a gente sempre procura tirar dos males ao bem, não é? Então, é isso que nós estamos fazendo. Temos o encontro do conselho, né? Fazemos as reuniões, temos os cursos de formação, os encontros da juventude consagrada também. Vamos ter em outubro outro curso de formação e a jornada também da vocacional. Temos participado também da animação vocacional. E isso aqui no Brasil. No Brasil, nós temos por volta de 2.100 membros e 54 institutos de carismas diferentes e 11 associações que encaminham para institutos seculares. Na América Latina, existe a CISAL, é a Confederação dos Institutos Seculares da América Latina. Em 2022, nós vamos ter a Assembleia da CISAL, será aqui no Brasil, em Itaici. Então, nós também, é um momento onde podemos partilhar o nosso carisma, e dentro do contexto de América Latina, a gente pode ver que os problemas, as dificuldades que temos são praticamente as mesmas, né? As mesmas dificuldades. Então, vamos ver os assuntos para estar estudando nessa ocasião também. Essa conferência será em julho de 2022 e será em Itaici. E no próximo ano, 2021, nós teremos também a Assembleia da CNIS, que será a Assembleia Eletiva, né? Confiamos tudo nas mãos de Deus para que Ele encaminhe tudo da melhor forma, como Ele desejar, né? Eu queria aproveitar para agradecer o Dom Jaime, a Moema, a Carla, a Emanuele, e a todos que nos acompanharam, pedindo as bênçãos de Deus para todos vocês. Deus nos ilumine a todos e que fortaleça sempre mais essa nossa união, essa nossa comunhão. Um abraço a todos. Nós podemos fazer a nossa... Não sei se o Dom Jaime e a Moema gostariam de falar mais alguma coisa. Eu gostaria só de recordar um fato que talvez, um dado que possa ter passado assim despercebido ou não destacado, né? A Conferência dos Institutos Seculares, aquilo que nós conhecemos como CNIS,
como também a Conferência dos Religiosos do Brasil, participam da vida da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? A presidente da Conferência dos Religiosos, a presidente da Conferência Nacional dos Institutos Seculares, participam das reuniões do Conselho de Pastoral da Conferência, participam das reuniões do Conselho Permanente da Conferência e são convidadas também a participar da Assembleia Geral, que acontece anualmente da própria conferência. Isso diz de uma conexão, de uma inter-relação, de uma comunhão muito vigorosa no seio da Igreja no Brasil. Portanto, fazendo um resgate um pouquinho dessa última questão que foi apresentada, eu diria assim, os institutos seculares e as outras expressões de vida consagrada estão, sim, muito inseridas, ao menos nesse nível nacional de conferência. É verdade que junto às dioceses precisaria, sim, um empenho maior da parte de nós bispos, talvez, para a promoção, no sentido de cooperar para que os institutos seculares se tornem mais conhecidos no seio do nosso povo. E talvez, para encerrar, eu gostaria de recordar uma pequena lenda ou história da tradição judaica que pode, talvez, ajudar na promoção vocacional, né? Hoje tão necessária. Diz que certo dia um jovem chegou para um grande mestre e perguntou assim: qual é o melhor caminho para servir a Deus? E o mestre respondeu: olha, essa pergunta não está bem colocada, porque tu podes servir a Deus através do jejum, mas também tu podes servir a Deus através sendo bom de garfo, né? Tu podes servir a Deus através da busca intelectual, mas também tu podes servir a Deus através do esforço braçal, digamos assim. Importante, respondeu o mestre, é escutar o próprio coração e naquilo que o coração te atrair, ali te lançares com todas as forças. Então, talvez fica aí uma provocação para ajudar, talvez, a nossa gurizada a escutar a voz do coração. O coração fala, o coração é eloquente, né? E da escuta do coração depende aquilo, talvez, que na linguagem da psicologia se fala a realização humana, a felicidade, e que na linguagem religiosa nós denominamos salvação, né? E o que mais nós desejamos é a realização de cada um, de cada uma, ou se quisermos, na perspectiva da fé, a salvação em Deus. Então, que Deus conceda à nossa juventude a graça de uma audição boa, para que colham aquilo que o coração tem a nos dizer. E naquilo que o coração tem a dizer a cada um, ali, abraçar isto e talvez se lançar numa forma de vida que repercuta aquilo que o coração inspira. Seja a vida secular consagrada, seja a vida num instituto ou numa sociedade de vida apostólica, seja, eu diria, a consagração, porque também não dizer assim, né, na vida matrimonial, né, seja através do ministério ordenado, seja através do estar como leigo, não assumindo nenhuma dessas formas de vida, mas buscando também viver a sua consagração batismal no cotidiano. Nosso mundo tem necessidade, né? Os cristãos são chamados a ser luz, fermento, sal, e o nosso mundo precisa, sim, de sabor, etc.
Então, que Deus nos inspire, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vocês possam também falar que esse escutar o coração seja na caminhada de cada pessoa do Instituto Secular, né? Aquela vocação inicial, aquele entusiasmo, que não esmoreça na caminhada, mas que continue com muita força, iluminada pelo Espírito Santo. E agradeço esse momento, né, de estar aqui com o Dom Jaime, com a nossa querida presidente, né? Também você, querida, como é Carita? E as demais. Então tá, pedi então para nossa querida Guadalupe, então, encerrar o nosso encontro, né? Nos despedir, oração final, pedir a bênção de Dom Jaime. Realmente foi muito bom este momento, agradecemos por demais da conta. Sim, nós agradecemos a todos os que estiveram conosco e queremos também aproveitar e pedir para vocês curtirem a nossa página no Facebook e no YouTube também. Não deixem de curtir lá a nossa página. E vamos continuar unidos, né, no amor fraterno, na oração. Vamos continuar juntos, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dom Jaime, a bênção. Nesse momento que nós vivemos complexo, marcado por um vírus, né? E esse vírus está produzindo muita dor, muita angústia e morte entre nós, né? Vamos recordar de todos os profissionais da saúde, em primeiríssimo lugar, mas também temos os outros agentes sanitários. Eu sempre fico imaginando, sobretudo dentro das nossas unidades de saúde, as cozinheiras, o pessoal da faxina, enfim, esse pessoal que não aparece normalmente, né? Mas que está aí com uma dedicação imensa e de forma muito discreta, né? As famílias que se sentiram atingidas por esse vírus, então rezamos, sim, por todos. E oxalá possamos superar esse momento o mais breve possível. E que o Senhor sempre nos abençoe, que o Senhor sempre nos guarde, que o Senhor volva o seu rosto para todos nós e manifeste misericórdia, concedendo-nos paz. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.